Bom dia a todos. Hoje eu darei continuidade ao estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, que foi escrito pelo André Luiz e psicografado por Chico Xavier. Capítulo 10, Fogo Purificador. Na manhã imediata, a administração da casa transitória achava-se de posse do roteiro a seguir. Os cronômetros acusavam 6 horas. No entanto, as sombras densas e monótonas dominavam a região. O Instituto recebia o concurso de vários servidores de outras organizações socorristas da mesma natureza, enquanto a irmã Zenóbia se mantinha absorvida pelos quefazeres imperiosos do momento, cercada de assessores, orientando atividades alusivas à mudança próxima. Ardendo de ansiedade por obter maiores esclarecimentos acerca dos trabalhos em execução, acompanhei o padre Hipólito, que me convidou a inspecionar os movimentos do átrio. Segui-o gostosamente. O serviço ativo exigia a atenção e o esforço de grande número de colaboradores. Então, o capítulo ele se inicia na manhã do dia seguinte aos acontecimentos do final do capítulo anterior, com o André Luiz dizendo que, apesar de ser 6 horas, que um horário que é normalmente que o sol já nasceu, já está claro, né? As sombras naquela região elas eram muito densas. Isso por quê? Devido à vibração e à densidade daquela região, né? Como já vimos anteriormente. E que ainda é um lugar habitado por sofredores. Ele cita que a casa recebia um grande número de servidores, de outras organizações que faziam o mesmo trabalho que era feito ali na casa. Isso quer dizer o quê? Que existem outros lugares, outras casas semelhantes à casa transitória de Fabiano, né? Que fazem o mesmo tipo de trabalho. Enquanto a irmã Zenóbia estava trabalhando no processo de mudança do local da casa, como vimos anteriormente também, vai ser necessária essa mudança da casa de local, devido ao fogo purificador que vai passar ali para poder limpar o ambiente, né? E nós já sabemos também, como vimos, né, que essa casa ela tem a capacidade e às vezes a necessidade, em alguns casos, de estar realizando essa mudança de local. O André ele acompanha o padre Hipólito, curioso para atender e aprender sobre os trabalhos que estavam sendo realizados, e ele observa um grande número de colaboradores trabalhando no átrio. Então, o que seria o átrio? Nas construções antigas, gregas, romanas, o átrio era aquele pátio central das construções. Nos templos, depois, o átrio passou a ser a entrada coberta que tinha de um templo, tá? Então, a arquitetura ela foi mudando com o tempo, mas para a gente poder visualizar e entender mais ou menos o local que estavam acontecendo esses trabalhos, né? Instado pelas minhas interrogações insistentes, o prezado companheiro informou: as instituições socorristas, como esta, podem alçar voos de grande alcance. E diante da minha funda admiração continuou: permanecemos, porém, noutros domínios vibratórios e não podemos ter grandes surpresas. As leis da matéria densa, nossas velhas conhecidas da crosta planetária, não são as que presidem aos fenômenos da matéria quintessenciada, que nos serve de base às manifestações também transitórias. O homem encarnado somente agora começa a perceber certos problemas inerentes à energia atômica, do plano grosseiro em que situa, temporariamente, a personalidade. Como você não ignora, as descargas elétricas do átomo etérico em nossa esfera de ação ensejam realizações quase inconcebíveis à mente humana. Nos círculos carnais, para atendermos aos nossos enigmas evolutivos ou redentores, somos fracos prisioneiros do campo sensorial, prisioneiros que se comunicam com a vida infinita pelas estreitas janelas dos 5 sentidos. Não obstante o progresso da investigação científica entre as criaturas terrenas, o homem conhece apenas, por enquanto, uma 8ª parte do plano onde passa a existência. A vidência e a audição, as 2 portas que lhe podem dilatar a pesquisa intelectual, permanecem excessivamente limitadas. Vejamos, por exemplo,
A luz solar que condensa as cores básicas, suscetíveis de serem assinaladas pelo nosso olho quando na Terra. Percebemos tão somente as cores que vão do vermelho ao violeta, salientando que a maioria das pessoas nada enxerga além das últimas 5, que são o azul, o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho, não registrando o índigo e o violeta. Existem, porém, outras cores no espectro, correspondente a vibrações para as quais o olho humano não possui capacidade de sintonia. Manifestam-se raios infravermelhos e ultravioletas que o pesquisador humano consegue identificar imperfeitamente, mas que não pode ver. Ocorre o mesmo com a potência auditiva. O ouvido da mente encarnada assinala apenas os sons que se enquadram na tabela de 16 vibrações sonoras a 40.000 por segundo. As ondas mais lentas ou mais rápidas escapam-lhe totalmente. Há que obedecer às leis da gravitação e da estrutura das formas, na zona de matéria densa, para que a vida atinja seus divinos objetivos espirituais. O ex-sacerdote fez breve parada, sorriu afavelmente e acentuou: os movimentos de trabalho em nossa esfera de luta, portanto, não podem ser vistos com a mesma deficiência de exame que antigamente nos presidia as observações. A matéria e as leis, em nosso plano, permanecem bastante diferenciadas, embora emanem da mesma origem divina. Então, Padre Hipólito, nesse trecho que eu acabei de ler, ele explica a André que a Casa Transitória e outras instituições socorristas, né, elas podem alçar voos de grande alcance. Isso tanto no sentido vertical quanto horizontal. Mas isso vai ficar mais claro no decorrer do livro, que é onde vai explicar melhor esse processo, né? O que o Padre Hipólito ele quis fazer com o André Luiz, né? Com tudo isso que ele falou para ele. Ele queria abrir os olhos do André Luiz para quê? Para que ele não continuasse vendo a vida, interpretando os fatos simplesmente com 5 sentidos que ele conhecia aqui na Terra. Que nesse momento ele já era capaz de ver as coisas através de sentidos mais aguçados. Ele já estava em outro plano, em outro grau de evolução, né? Não estava mais encarnado. E que o ser encarnado, ele tem capacidade de perceber apenas 1/8 dos sentidos que lhe são cabíveis. Ou seja, nós aqui já poderíamos perceber 8 vezes mais do que percebemos, né? Então é interessante, né, o que ele está fazendo. Ele está chamando a atenção do André Luiz que sim, nós somos limitados encarnados, nós somos mais limitados ainda pela nossa própria limitação. É redundante, mas é isso, né? Por quê? Porque a gente não acredita que a gente é capaz de mais, né? E além disso, ele termina falando pro André que os movimentos de trabalho em nossa esfera de luta não podem ser vistos com a mesma deficiência de exame de antigamente. Ou seja, né, não podemos ver nosso movimento de luta com a mesma visão que nós tínhamos quando encarnados. Eles que estão lá em outro plano já têm outra evolução, já conseguem enxergar e ver de outra forma, né? Não como a gente aqui que está muito preso à matéria ainda. A matéria e a lei em nossos planos permanecem diferenciadas, embora emanem da mesma origem divina. Ou seja, ele diz que elas emanam da mesma origem divina, estão sujeitas às mesmas leis, porém possuem características diferentes, diferenciadas, né? Exatamente. As considerações eram sumamente interessantes para mim. Em tal conjuntura, apesar de já não ser leigo no conhecimento da aplicação da energia elétrica na colônia espiritual em que eu mantinha residência, as palavras de Hipólito tinham a virtude de aliviar-me o cérebro, atulhado ainda de reminiscências viciosas da crosta. O estimado amigo, não obstante reconhecer a leveza da substância etérica, em comparação com os fluidos grosseiros que constituem os corpos terrenos, chamou-me a atenção para o esforço hercúleo dos trabalhadores que articulavam diversos serviços atinentes à próxima modificação. A tarefa exigia decisão e boa vontade, assombrando o ânimo mais forte.
A utilização de recursos ali naquela casa de benemerência, insulada em tão escura paisagem, custava inauditos sacrifícios. A densidade da região influía equivocamente nos serviços e colaboradores despendiam atividades de gigantescas proporções. Todo o pessoal disponível fora convocado ao trabalho dos motores, e quando me entregava transportes admirativos, diante da maquinaria complexa, indescritível na técnica humana, a irmã Zenóbia, através de Jerônimo, nos pediu colaboração nas defesas magnéticas, em vista da necessidade de empregar maior número de cooperadores na preparação ativa do voo. Não tínhamos tempo a perder. O próprio assistente que nos orientava, num belo exemplo de renúncia fraternal, tomou a dianteira, encaminhando-se para as faixas de defesa. Não eram essas altas e verticais como as muralhas das fortificações terrestres, mas horizontalmente estendidas, formadas de substância escura e emitiam forças elétricas de expulsão num raio de 5 metros de largura, aproximadamente circulando toda a casa. Diversos focos de luz permaneciam acesos e em rápidos minutos, determinado responsável pela tarefa colocava-nos ao corrente do trabalho a executar. Olha que interessante, né? A diferença das defesas lá e com o que a gente conhece aqui na Terra, né? Ele dá o exemplo das antigas construções, das fortificações, que a gente já viu em outras obras anteriores do André, que eram como castelos, né? Que tinham vários aparatos de defesa. Hoje, aqui, nos tempos atuais, se formos pegar alguns anos atrás, né? As casas tinham muita preocupação com o quê? Com a fachada e o muro era baixo. Com o passar do tempo, os muros foram subindo, foram crescendo, né? Hoje a gente observa aí muitas casas que você nem vê a casa, você vê o muro e o portão, né? Totalmente fechada com o muro alto. Isso foi uma tendência, né? Subiu o muro, prego, cerca elétrica, concertina, vários aparatos para defesa, né? E com os muros cada vez mais altos. Isso faz com que o quê, né? Que quem está dentro dessa defesa, dentro desses muros, ele não consegue ser visto e se sinta como se fosse protegido, né? Vamos dizer assim, dificultar quem está do outro lado poder transpor, né? Essa é a ideia que a gente tem aqui na Terra, dificultar ao máximo. Lá naquele plano, Jerônimo fala que não funciona da mesma forma, né? As barreiras, elas não são feitas de forma vertical, é o contrário, elas são feitas no sentido horizontal, né? E o que é essa barreira? Não é uma barreira física, é uma barreira vibratória, né? É um campo que é criado, né, de acordo com a vibração, pela prece, pelos bons pensamentos, pelo caráter dos que estão lá, né? Eles conseguem fazer o quê? Com que essa barreira seja criada, vários trabalhadores fazendo para que essa barreira magnética seja mantida, né? E essa barreira, ela não consegue ser transposta pelos outros seres, pelas entidades que estão do lado de fora, que não estão na mesma vibração. Então, se torna como se fosse, a gente via nos desenhos, um campo magnético, vamos dizer assim, né? Que protege de acordo com a vibração para que entidades menos evoluídas, que ainda não estão prontas, que iriam perturbar os trabalhos, não consigam adentrar dentro da casa transitória de Fabiano. Velaríamos pelo funcionamento regular de certos aparelhos geradores de energia eletromagnética, destinados à emissão constante de forças defensivas, e vigiaríamos o setor que nos fora confinado, de modo a sanar qualquer anormalidade. Finalizando as explicações, assegurou o colaborador: temos determinação para receber todos os sofredores que se apresentarem renovados, facultando-lhes ingresso no pátio interno. Nas últimas horas, a irmã Zenóbia e os demais administradores da instituição ordenaram acolhimento a todos os transviados que se aproximassem de nós, com sinais legítimos de transformação moral para o bem. Certo, Jerônimo estaria informado quanto às providências necessárias. Entretanto, dentro de minha ignorância, não contive a interrogação. Como nos asseguraremos
Porém, dessa renovação, o prestimoso assistente não permitiu que o interpelado me respondesse. Adiantou-se, ele mesmo informou. Os sofredores, já modificados para o bem, apresentarão círculos luminosos característicos em torno de si mesmos. Logo que, estejam onde estiverem, concentrem suas forças mentais no esforço pela própria retificação. Os outros, os impenitentes e mentirosos sistemáticos, ainda que pronunciem comovedoras palavras, permanecerão confinados nas nuvens de treva, que lhes cercam a mente endurecida no crime. Interessante também isso, né? Então, o André pergunta como que eles vão saber, né? Que as pessoas têm mérito para poder estar adentrando dentro do que eles forem procurar lá, os que forem procurar, né? Como que eles terão mérito? Então, o Jerônimo ele explica que eles emitem círculos luminosos, que seriam a aura, um halo de luz, né, que existe ao redor, e ele será percebido pelas pessoas predispostas a enxergarem isso, né, e as pessoas predispostas que estão, sinceramente, internamente voltadas para o bem, que já estão em processo de mudança, né, vamos dizer assim, que já estão saindo daquela fase mais endurecida dos que estão dentro daquele local, daquele ambiente, né? Então, os que não têm esse halo, eles não sabem, eles não percebem que tem porque eles não conseguem visualizar, né? Então, o que eles tentam fazer? Eles tentam convencer a entrar lá através do quê? Cometendo justamente o que não é para fazer, né? Com mentira, tentando iludibriar, né, as pessoas que estão lá. Então, essa visão que supera os sentidos comuns, só os trabalhadores que vão conseguir ver, né? Nós que estaremos aqui na Terra não teríamos essa capacidade. Então, dessa forma, eles vão conseguir distinguir quem está mentindo e quem precisa de um pouco mais de reflexão dos que já estão prontos e preparados para a mudança, né? O esclarecimento era bastante significativo. E silenciei, satisfeito, compreendendo mais uma vez a grandeza da purificação consciencial, em lugar dos protestos verbalísticos que se fazem através dos jogos brilhantes da palavra. Entregávamo-nos, tranquilos, ao trabalho, quando indescritível choque atmosférico abalou o escuro céu. Clarão de terrível beleza varou o nevoeiro de alto a baixo, oferecendo, por um instante, assombroso espetáculo. Não era bem o relâmpago conhecido na crosta, por ocasião das tempestades, porque as descargas elétricas da natureza, sobre o chão denso, são menos precisas no que se refere à orientação técnica de ordem invisível. Observava-se ali o contrário, a tormenta de fogo ia começar metódica e mecanicamente. Dominou-me angustioso pavor, mas o assistente Jerônimo revelava-se tão calmo que a sua serenidade era contagiante. É o primeiro aviso da passagem dos desintegradores, explicou-nos solícito. À distância de muitos quilômetros, víamos os clarões da fogueira ateada pelas faíscas elétricas na desolada região. Decorridos alguns minutos, chegaram novos reforços para a guarda. Todos os servos do bem, em trânsito na casa transitória, foram chamados a cooperar na vigilância. O assessor que os distribuía, em variados setores de serviço, esclareceu que o Instituto Socorrista deveria partir dentro de 4 horas e que, nesse tempo, em circunstâncias como aquelas, seria grande o número de infortunados a procurar-lhe as portas, acentuando que não se dispunha de colaboradores em quantidade suficiente para atender às tarefas do átrio. Antes de maiores explicações, ribombou um novo trovão nas alturas. O fogo riscou em diversas direções, muito longe ainda, como a notificar-nos de sua aproximação gradativa. Dessa vez, todavia, recebi a nítida impressão de que a descarga elétrica não se detivera na superfície. Penetrara a substância sob nossos pés, porque espantoso rumor se fez sentir nas profundezas. Muitas vezes ouvira viajantes que afrontaram sinistros do mar,
e todos eram unânimes em asseverar a beleza cruel das grandes tormentas no dorso do abismo ecóreo, bem como afirmavam que viajor algum, por mais incrédulo, conseguia subtrair-se às ponderações místicas da fé, perante o turbilhão escachoante do desconhecido. Ali, no entanto, a emoção era mais solene, os fatores mais complexos, tal o patético do fenômeno. Buscando talvez tranquilizar-me, o assistente afiançou. O trabalho dos desintegradores etéricos, invisíveis para nós, tal a densidade ambiente, evita o aparecimento das tempestades magnéticas que surgem, sempre quando os resíduos inferiores de matéria mental se amontoam excessivamente no plano. Jerônimo, experiente e bondoso, tentava sossegar-me o coração. Todavia, embora soubesse que não nos encontrávamos ainda diante da tormenta de forças caóticas desencadeadas sem rumo, confesso que senti enorme dificuldade para desincumbir-me das obrigações assumidas, em virtude da minha absoluta despreocupação do que ocorria fora do ambiente de serviço. Desde aquele segundo estampido atordoante do firmamento, a casa transitória de Fabiane entrou em fase anormal de trabalho. Servidores, embora sob impecável articulação, iam e vinham apressados. Lá dentro, cogitava-se das derradeiras medidas. Com valioso aproveitamento dos minutos, aparelhos de comunicação funcionavam em ritmo acelerado, anunciando o fato em direções várias, avisando peregrinos da espiritualidade superior, a fim de não se aproximarem da zona sob regime de limpeza. 3/4 dos colaboradores efetivos de Zenóbia cuidavam das providências alusivas ao voo próximo ou organizavam acomodações para os necessitados que chegariam em bando. Então, eles estavam num estágio de intenso trabalho, né, ali dentro, tentando conciliar as atividades que eram realizadas dentro da casa com as atividades para que a casa fizesse o voo, pudesse trocar de local, né? Então, ele explica ali mais ou menos a quantidade, que 1/4 dos trabalhadores da Irmã Zenóbia estavam totalmente focados nesse processo do voo, né? Enquanto o restante estavam ajudando o quê? Uma pequena parte nos trabalhos e outra parte nas vibrações para que sejam protegidas e que acolhessem as pessoas que iriam procurar a casa, né? Então, o André, ele observa no começo desse trecho que eu comecei a ler, um clarão no céu, e ele compara isso a um relâmpago, né, aqui na Terra. Com que diferença? Que aqui na Terra nós nunca sabemos onde o relâmpago, apesar de estar dentro de uma tempestade, onde ele vai cair, qual é a frequência que ele vai cair, diferente de lá, que ele percebe que isso, ele compara, mas ele fala que é feito de uma forma ordenada, metódica, né, como se fosse uma forma criteriosa, né? Exatamente, com um propósito certo, num local certo, né? O Jerônimo explica que o barulho que o André ouve são esses desintegradores, né? Que eles estão dando o primeiro aviso de que o fogo purificador está próximo, que está por vir, né? Então, os colaboradores ali começam a comunicar. Outros peregrinos que fazem esse trabalho também, que possam estar na região, para que eles possam se proteger, se abrigar, sabendo do que está por vir, né? Que o fogo está por chegar ali, né? Aí ele fala também que explica que a partir de dentro de 4 horas, vai ser mais ou menos o período que a casa vai mudar de local, né? Que vários infortunados iriam procurar, tentando entrar na casa para poder fugir do fogo, né? E ele explica que os desintegradores elétricos, eles não podem ser vistos devido à densidade do ambiente, do local que eles estavam, e que uma das funções do desintegrador elétrico é o quê? É evitar o aparecimento de tempestades magnéticas. O que seria então? A gente imagina como se fossem tempestades, né? Mas que essas tempestades que são geradas por quê? Pelo excesso de material mental inferior acumulado no plano. Então, ali, como eles estão numa zona, né, de sofrimento, que os que estão ali estão atordoados, perdidos, né? Então, o campo mental deles é tão inferior que
vai surgindo um excesso de material inferior que provoca tempestades magnéticas naquele ambiente. E justamente o que o fogo purificador ou desintegrador, né, ele vem, uma das funções dele é justamente fazer isso, né? Ele é evitar o aparecimento dessas tempestades magnéticas devido ao cúmulo desse material mental inferior. Bom, um bom dia a todos, eu agradeço mais uma vez e a partir da próxima semana daremos continuidade ao estudo do mesmo capítulo. Obrigado.